De volta ao vivo com o debate esportivo, agora 8 horas mais 26 minutos ao vivo com vocês até as 9 horas da noite. Olha, Moacir Montezelli acabou de sair aqui do estúdio, ele falou, Vlada do céu, manda um abraço pro Mosquito, que eu esqueci, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Então, Mosquito, Moacir, lembrou, se quiser, lembrou depois que terminou o bloco, né? Mas tá mandado um abraço aí pra você. A gente vai falar agora sobre basquete, né? Inclusive, já chegou uma pergunta do Pedro, do Centro, aqui, que tá acompanhando o nosso programa. Obrigada pela audiência, viu, Pedro? Ele quer saber se tem novidades sobre o basquete de Rio Claro. Então, eu acho que ele perguntou sobre o basquete profissional, né? O time adulto aí que vai disputar o Campeonato Paulista, também o NBB. Então, a gente já começa falando sobre isso. Você conversou com o Reginaldo Breda hoje, Reginaldo Botolin, com o secretário de Esportes? No final da tarde de hoje a gente se falou por telefone, né? Na verdade, a gente já tinha combinado com o técnico Marcelo Tamião, né? Ele tinha confirmado a presença hoje no programa, né, Vlad? E ele acabou, por motivos de compromisso, não podendo vir ao nosso programa. Aí conseguimos falar com o Reginaldo Breda, que é secretário de Esportes, diretor, presidente, né? Enfim, a gente ainda não consegue saber quem que é a diretoria do basquete de Rio Claro, porque parece que só fica entre o Breda e o Tamião, né, as informações. Mas o presidente é o Sérgio, né? É o Sérgio, né? Mas ocupa o cargo, no caso. As decisões são mais centralizadas naquele grupo de empresários que agora se aproximou da equipe, e o Breda, a gente sabe disso, né? E o Breda que está comandando lá. O Breda me disse o seguinte, que ainda está em negociação com vários atletas. É um momento complicado, porque é um momento de leilão, né? Os atletas ficam esperando quem dá mais eu vou, né? Na verdade é essa. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Vai haver reformulação no elenco de Rio Claro? Ou vai ser meio a meio, né? Porque a gente sabe que alguns jogadores vão ficar. Ele disse assim, reformulação total não vai ter. Então a gente acredita que metade dos jogadores que por aí ficaram na NBB vão continuar no Campeonato Paulista. Caras novas deve vir algumas, né? Efetivamente, assim, a única pessoa assim efetiva mesmo é o Marcelo Tamião no cargo de técnico. Aliás, o Marcelo Tamião, quando eu conversei com ele no início dessa tarde, ele disse, olha, Vlado, estamos desde manhã aqui, eu, o secretário e mais um agenciador em reunião, viu? Marcelo Tamião falou que estava em reunião com um agenciador aí. Agora sim, eu acho que até para o Campeonato Paulista dá para empurrar com a barriga. Agora, para o NBB já não dá com essa questão de meio a meio aí não, vai ser outro sufoco. O que você acha, Ivo? Não, o NBB é mais difícil que o Campeonato Paulista e a gente viu isso nos últimos anos. Agora, normalmente o time que você monta para o Paulista vai ser praticamente, né, a base do Nacional, porque todo jogador de basquete que se preze, né, ele assina um contrato para a temporada cheia com o Campeonato Estadual e o NBB. Então, é claro que pode haver uma exceção e, claro, conseguir uma negociação, trazer uma ou outra novidade para o NBB, mas praticamente o que tiver que acontecer vai acontecer agora, já na formação do time para o Paulista. E há uma série de detalhes, e segundo as informações que eu obtive, esse agente que veio a Rio Claro para conversar, ele cuida de 3 atletas que Rio Claro tem interesse. Então, já na conversa com ele, se falaria sobre a situação de 3 jogadores que o Rio Claro pretende contratar. Há uma vontade grande dos dirigentes, não sei se de todos, mas uma boa parte, de reciclar o elenco, de fazer mudanças no elenco para melhor. Porém, as negociações não são fáceis por causa de nível salarial e não é só o fator salarial que é o mais importante que pega. O jogador, para dizer sim para Rio Claro, além de perguntar quanto ele vai receber e se ele está satisfeito e aceita a oferta de salário, ele pergunta quem está sendo contratado para jogar no time, com quais jogadores ele irá atuar, para saber o nível da equipe, para ver se não está entrando em fria, pergunta de comissão técnica, pergunta um monte de coisa. Jogador de nível quer saber essas coisas para não entrar em barca furada. Então é difícil para um time com as condições de Rio Claro contratar nessas condições de salário, não está podendo competir com muitas equipes. E também fica essa indefinição. Eles querem saber quem está jogando aqui, quem vai ser contratado, se o time vai ser forte, se não vai. E ninguém sabe isso dentro até do próprio Rio Claro Basquete. Então, está todo mundo lá de stand-by. Ninguém fala quais os jogadores que serão definitivamente descartados. Há uma ideia, mas conforme o número de contratações que o Rio Claro conseguir fazer, é que nós teremos esse balanço dos jogadores remanescentes que irão ficar e estão disponíveis no mercado. Me parece, dona Vlada, que a sua conversinha com o Duda
dia desses aí pela internet, né, que ele deixou em suspense, se iria voltar ou não, que você estava querendo saber demais. Havia uma negociação muito forte para ele voltar, sim, mas parece que esfriou. Ele teria perdido o interesse, alegando que tem uma oferta salarial maior. Exatamente, eu estou sabendo disso também já, viu, Ivo Rosalém, dessa oferta salarial um pouquinho maior. Agora, Ivo Rosalém, quais seriam esses atletas que esse agenciador aqui negocia com... Você tem esses nomes já, Ivo? Não, e o pessoal está trabalhando com muito zelo nesse sentido, porque já está difícil, né, conversar e tratar essas questões todas que eu relacionei aqui, segurando os nomes. Se vazar qualquer coisa, complica mais ainda, porque tem times também em dificuldade, como o Rio Claro, um pouco mais, um pouco menos, que estão atrás desses mesmos atletas e tudo pesa alguma coisinha mais diferente, um salário, uma informação. O atleta usa isso também, tem muito jogador, exemplo do futebol, no basquete, que faz leilão, que joga, que lança coisas que às vezes nem procedem, mas isso faz parte num momento de negociação. Então a gente está compreendendo que eles estão mesmo por questão de segurança, de não atrapalhar, deixando os nomes em sigilo, porque atrapalha e muito uma negociação. Agora, o tempo está passando, né, Ivo? O Campeonato Paulista se inicia no final de julho, começo de agosto, se eu não me engano, né? Uhum. Então, na verdade, agora em junho, era para estar mais ou menos com o elenco montado para começar os treinamentos, né? Porque também tem toda aquela parte de planejamento que a gente fala, né? Precisa ser feito e também, né, um jogador conhecer o outro para jogar. Então, baseado um pouco nisso também, Ivo, acho que não vai ter muitas mudanças na equipe de Rio Claro, não. Porque os jogadores se conhecem um pouco, né, pelo menos metade deles, e os que vêm para agregar. Agora a questão do Duda... Três, quatro contratações diferentes. Para mim isso é um banho de água fria, viu? Olha, não dá, agora, gente. A questão do... A gente fica esperando renovação não vai o negócio. A questão do Duda foi bem aquilo que o Ivo falou. Eu acho que é um pouco... Rio Claro tem interesse no Duda, né? Isso já demonstrou que tem interesse no Duda, não mais no Brown, não mais no Espanhol, tem interesse no Duda, então de repente ele pode estar usando isso como um leilão também, né? Quanto vão me dar e tal, né? É a parte de negociação, né? É o momento da negociação. Agora e o dinheiro, hein? Cadê os patrocinadores? Como que está essa questão aí? Então, a questão é que nós temos um programa que é utilizado no basquete de Rio Claro, que é o programa de incentivo fiscal, né? Sim. Que muitas empresas aderem a ele e acabam revertendo recursos que seriam recolhidos para os cofres públicos, direciona-se ao esporte, no caso o basquete. Isso já existia com a administração da Secretaria de Esportes, sozinha. A prefeitura viabilizava alguns convênios com empresas que recolhem tributos e tal, mas foi ampliado com o ingresso de novos parceiros, né? Pelo mesmo programa, mas esses empresários, além de participarem financeiramente, de aderirem ao programa, eles também decidiram compor a diretoria da equipe, ou pelo menos ajudar nas definições, e muito, e ocupando o espaço no basquete. Aumentou um pouco a receita da equipe. Agora esse pouco a gente não sabe quanto. O Ivo está falando que é um pouco, olha que doido, ele não sabe nem o que ele está falando. Não sei mesmo. Eu sei que houve uma alteração no orçamento do Rio Claro Basquete, e graças a Deus, e é esse pessoal que ingressou aí, mas eu não sei se aumentou 50%, se aumentou 30%, se vai aumentar mais 50% um dia, se há essa possibilidade, se não há, né? E isso a gente não sabe. A contabilidade do basquete, ela deve ser aberta, mas para eles, para nós nunca foi. Sim. Por isso que a gente até questiona esse negócio de fazer parte de secretaria, de estar vinculado a órgão público. Mas enfim, é o jeito que está dando para tocar o basquete. Eu não sei se um dia esse pessoal que entrou agora pode ir sozinho direcionar, né, os destinos do nosso basquete. Seria o ideal, né, Reinaldo? Sim. Ainda que com o programa de lei de incentivo fiscal, sim, porque parece que o pessoal não quer fazer propaganda no basquete de Rio Claro, que é uma pena. Porque é um belo espaço de exposição de mídia e marketing, vídeo que acontece nos outros clubes que disputam o NBB. O pessoal adere com esse programa de incentivo, porque tem as vantagens e tal, e para ajudar, porque gosta. Mas publicidade, marketing, parece que não tem muito apelo atualmente o Rio Claro Basquete. Talvez, Ivo, falte um pouco realmente de marketing, de ter realmente uma pessoa para trabalhar em cima do marketing do basquete, que a gente sente até falta um pouquinho, sabe? Tem muitas coisas lá no Felipe Caran que poderia ser boa para
para consagrar mais o basquete e não se faz, passa no esquecimento, vamos fazer e deixa para lá. Então o marketing eu acho que tem que ser muito bem trabalhado no basquete de Rio Claro. Se ele for bem trabalhado, eu acredito que possa sim melhorar a receita. Mas ainda a informação que eu tenho em relação ao orçamento, Ivo, me parece que a Secretaria de Esporte ainda ela é aqui que colabora mais aí com o basquete do que os próprios empresários, viu, que estão participando do processo aí. Se a gente pensar, né, que a Secretaria de Esportes não pode colaborar com nada em matéria de profissionalismo. Sim. Ela não tem que colaborar, ela tem um orçamento que ela tem que aplicar nas atividades da Secretaria de Esportes, e não no basquete. Simplesmente ela lidera uma participação numa equipe, não é? E tem livre acesso a esse programa de incentivo fiscal que a Prefeitura faz via CDB Rio Claro. A Secretaria de Esportes não pode receber esses recursos. Quem recebe é o ACDB, mas a diretoria do ACDB, ela é da Secretaria de Esportes, entendeu? Então, a secretaria que banca, quem banca é o programa de incentivo fiscal. É que os patrocínios anteriores que foram obtidos só com essa administração da CDB ainda tem um montante maior do que o que chegou agora com esses empresários. Mas é tudo da mesma origem, lei de incentivo fiscal. Não sou contra, mas isso é preciso deixar claro aqui, porque senão o pessoal pensa que a gente mesmo não sabe de nada com relação ao que acontece na nossa cidade, né? Muito bem. Olha, antes da gente começar a falar da seleção brasileira que está treinando aqui no basquete, só fazendo aqui, o Ricardo Prado, o assessor do basquete, mandou também um WhatsApp para a gente aqui, falando que o Paulista começa no final de agosto, a disputa do Campeonato Paulista. Ricardo, obrigada pela informação, por estar acompanhando a gente sempre aqui. A pretensão de início de treinamento é no dia 15 de junho, né? É um prazo bom, se você for analisar, mas tem que treinar mesmo, porque, olha, graças a Deus acabou aquele negócio de Rio Claro treinar no torneio Novo Milênio, né, na seletiva para o Paulista, porque a gente treinava assim para montar time. Agora é diferente, estamos montando o time para o Paulista e esperamos que no Paulista haja um entrosamento da equipe para o NBB, né? Se preparar para o NBB. Por falar em NBB, gente, olha, nesta tarde aconteceu a coletiva de imprensa sobre a final do NBB, pelo lado do Flamengo, Marquinhos e o técnico José Neto, pelo lado de Bauru, o técnico Guerrinha e o Alex Garcia. Palpite de vocês para esse primeiro jogo aí, vai pegar fogo, hein? O primeiro jogo é lá no Rio de Janeiro, né? Esse dia 26 agora no Rio de Janeiro, Flamengo e Bauru. Olha, lá é difícil de ganhar do Flamengo, hein? Eu sou Flamengo lá. Ivo Rosalém? Também sou Flamengo, se bem que tá todo um movimento aí dos paulistas pró-Bauru, né? Porque para quebrar a hegemonia, exatamente. Time de São Paulo faturar, em matéria de elenco, o Bauru, eu vou te contar, né? Tá ali com o Flamengo, mas o Bauru deu uma esfriadinha, né, nessa reta final, andou cochilando contra o Mogi, conseguiu a classificação com méritos e tal, voltou a jogar basquete na partida decisiva e muito. Agora a gente não sabe com qual temperatura o Bauru entra na disputa. É um time que entra com uma responsabilidade. A maioria dos jogadores são de seleção brasileira, né? Então tem potencial para desbancar o Flamengo e vou dizer para vocês, estou torcendo por isso. Mas a gente sabe que é difícil e a abertura será no Rio, esse negócio do Bauru também jogar em Marília, pelo amor de Deus, né? Você faz o campeonato inteiro na sua cidade, depois vai disputar a final em outra, porque o ginásio não tem capacidade de 5 mil lugares. Mas quantas finais Rio Claro já disputou fora daqui, sabe? São Paulo, no Ibirapuera, não era assim também não fazer final sempre aqui. Rio Claro ganhou título fora da cidade. Então é algo que acontece mesmo no basquete, porque nem todos têm aquele ginásio com capacidade de público, né? Mas quanta história nesse confronto aí, não? Quantas recordações, Guerrinha e José Neto, cada um, mais de outro, mas anos passaram por Rio Claro. Muito bem, olha, vamos agora falar sobre o treinamento que está acontecendo, acho que até às 9 horas da noite. Ô Ricardo, manda aqui para mim para saber se está acontecendo o treinamento ainda dos meninos lá. Acho que o Marcelo também falou para mim que era até às 9 horas da noite, com o técnico lá, o Cristiano. 19 meninos estão lá no ginásio. Acho que tem até algumas imagens já dos meninos. Ó, essas imagens foram feitas agora no início da noite. Nosso cinegrafista Dilson Alves esteve lá.
com o Rafael Perobon também. Amanhã tem a reportagem completa no Rio Claro Notícias, ao 12h30. Então, os meninos estão treinando lá. E amanhã, Reginaldo e Ivo Rosalém, 2 já vão para casa já. 2 meninos já vão para casa. E 12, apenas 12, né? Temos 19, 12 vão para Bahia Blanca, na Argentina, disputar aí a Copa América, que é a classificatória para o Mundial Sub-17. Inclusive, o filho do Álvaro Pacheco, Caio Pacheco, temos aqui um menino de Rio Claro aí que está nessa seletiva aí, né? Pessoal dando duro lá. O treinamento tá querendo mostrar serviço. Já vai dispensar 2 amanhã? 2 amanhã. Ah, difícil não. Eles se apresentaram sábado e já vão dispensar já. É bem rápido, tem que ser, na verdade. Mas o interessante, acho, de tudo isso, Vlada e Ivo, é trazer para Rio Claro, né? Uma seleção brasileira para poder treinar, né, Ivo? Eles vão estar treinando um pouco no ginásio e no clube de campo. E a partir da semana que vem vão ficar alojados lá 24 horas no clube de campo. Então isso é muito legal para a cidade, que tem uma história de basquete. Eu acho que isso deve ter contado bastante, né? Todo o alojamento também que foi preparado e mostrado pela diretoria do clube de campo também atraiu bastante o time para cá. E vai ter o técnico da seleção, né? O técnico da seleção vem quarta-feira para cá, o Rubi Maiano, né? Que é o técnico da seleção profissional, que eu achei muito legal também. Ele vem olhar o treino e também, é lógico, ele vai dar uma palestra para a molecada e tudo mais. Isso também é um grande incentivo para que eles aí conquistem um bom resultado. O Rubem Manhã é fantástico, vai estar aqui essa semana então, e o Ricardo Prado mandou aqui pra gente todos os dias, né, até as 21 horas, das 6 da tarde às 21 horas, 3 horas de treino ali, ó. Puxado. É puxado o negócio pra garotada. Representativo para nossa cidade essa presença da seleção brasileira, né, porque como o Reginaldo disse, nós temos história na modalidade, mas se você for pensar hoje, há praças aí com muito mais força no basquete do que Rio Claro, que poderiam ter tido uma influência, mas Rio Claro, acho que com bons contatos, trouxe e ofereceu essa estrutura de treinamento também, no caso, que é o Filipão. E a quadra que estava no Filipão foi para o clube de campo, também está lá à disposição, né? 2 locais excelentes para o pessoal treinar. Exatamente. Até, me parece que na sexta-feira eles vão, assim, uma espécie de inauguração da quadra lá no clube de campo, né? Fecharam, fizeram toda uma reforma. Inclusive, o clube de campo está realmente com essa mentalidade de fazer voltar o basquete, né? Começando pela categoria de base, fazendo um trabalho muito forte aí. E a semana que vem, talvez o diretor, né, do clube de campo, juntamente com o técnico, o Cristiano Grama, que é o técnico aí da seleção brasileira, pode de repente estar aqui no nosso programa para falar um pouquinho, né, de todo esse treinamento, essa preparação para a Copa América. E que o trabalho na base do basquete, que é importantíssimo, né, seja expandido e fortalecido com o clube de campo. Porque veja bem, o jogador, o filho do Álvaro, joga no nosso clube de Limeira, que tem um trabalho forte de base, e ele não ficou em Rio Claro para atuar no nosso clube. Quer dizer, precisamos da base forte, se a gente quer ser, de novo, quase que a capital do basquete, tem que começar a formar atletas como nós formamos muitas vezes. Muito bem, para encerrar o assunto do basquete, antes do nosso intervalo, quero mandar um beijo para ela que está acompanhando o programa também, minha querida amiga Silvia Almeida. Silvia, beijo, obrigada pelo carinho. A gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar sobre futebol. Inclusive a gente vai mostrar para vocês aqui os gols do Sub-20 do Rio Claro. Não sai daí.